Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, vamos trazer aqui 10 ações que o mega investidor Luiz Barsi trouxe que podem explodir na bolsa de valores, pessoal. O Barsi, o maior investidor aí da bolsa, revelou 10 ações pela famosa estratégia de dividendos que podem amplificar e muito o seu retorno, tanto para quem busca dividendos e também um bom potencial de valorização. E sabe o mais interessante, pessoal? É que a última aqui dessa lista me surpreendeu, tá? Duas aqui eu acho que tem um potencial bem expressivo, tanto de gerar bons dividendos e também para quem está buscando crescimento patrimonial. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de trazer ali essas ações que o Barsi, o maior investidor aí da Bolsa Brasileira, está comprando e tem aí perspectiva também de bons resultados, eu vou trazer aqui também para vocês uma estratégia inovadora que podem fazer vocês ganharem muito dinheiro na Bolsa de Valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos relacionados aqui para vocês. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. O Barsi, ele é conhecido como um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, pessoal, de fato, tá? E a estratégia dele se consolidou como a melhor estratégia que temos aqui no mercado brasileiro. Por quê, pessoal? Porque a estratégia do Barsi ela é extremamente simples para qualquer investidor. O Barsi ele vislumbra o seguinte para nós, né? Ele fala que comprando boas ações a bons preços e que paguem bons dividendos, que tenham pelo menos ali uma perspectiva de pagar acima de 6% ao ano, já denota ali que você terá um crescimento na sua carteira turbinado no longo prazo, podendo atingir muito mais do que a liberdade financeira. Você pode atingir também um patrimônio muito grande e que você possa viver de renda completamente, tá? E o mais interessante, tá? Que mais aqui pegou na história do Barsi, pessoal, é que ele mesmo cita que quando começou a investir, ele começou tarde, tá? Então olha só como a estratégia dele adianta, pessoal. Realmente é impressionante. Por quê? Porque ele começou a investir tarde e ele mesmo fala que em 10 anos ele já tinha um salário superior ao do presidente de uma empresa, tá? Ou seja, aqueles executivos que ganham uma fortuna. O Barsi já tinha isso em dividendos, sem fazer absolutamente mais nada. Por quê? Graças à estratégia dele de comprar boas ações, ignorar os ruídos de mercado e não vender, sempre segurar essas ações e reinvestir todos os dividendos que receber. E aí, ele faz até uma brincadeira aqui com a gente, né? Que a estratégia dele nem era para ficar ultra rico, ele apenas queria deixar de ser pobre, não, consequentemente ter uma renda que pudesse ali aliviar para ele. E isso acabou se transformando numa bola de neve. Porque, ó, realmente a estratégia de dividendos vai virando uma montanha, pessoal. Você vai pegando dividendo, reinvestindo, comprando mais ações e quando você vê aquelas ações que você está comprando, daqui a pouco você está com uma quantidade imensa na empresa, ganhando uma paulada de dividendos e podendo aí curtir a vida extremamente feliz, tá? Bom, um estudo aqui do AGF, tá? O AGF, pessoal, são ações garante o futuro. É a casa aqui do Luiz Barsi, né? Mostra como o investidor pode turbinar os retornos do portfólio e ficar menos suscetível aos caos do mercado. Que caos seria esse? A queda nas ações. Temos ali cenário macroeconômico, alta dos juros. O investidor que foca em dividendos, ele fica totalmente longe desse mundo caótico. Ele foca completamente no que importa, que é a geração de renda para ele, tá? E aí perceba, tá? Que o AGF, ele cita que o jeito investidor do mega investidor Barsi de investir listou 11 ações com esse perfil, que são empresas de setores perenes e com histórico constante de pagamento de dividendos. E o foco não é alcançar o dividendo de mínimo extraordinário, mas o mínimo de 6%. Porque o Barsi, pessoal, ele fala uma coisa para nós, tá? Ele não quer aquelas ações que paguem muito, por exemplo, assim, ele não quer uma ação que te pague 15 a 20% num ano e no outro cai esse dividendo pela metade. Ele quer uma empresa
empresa que fique consistentemente te pagando aquela porcentagem. Ou seja, ele acaba no curto prazo até sacrificando de receber um dividendo maior em algumas empresas, mas ele prefere aquelas que paguem menos, porém de forma regular, de forma consistente, tá? Porque a consistência no mercado é o que mais importa. Antes uma ação que te pague 6% ao ano de forma consistente e crescente aos poucos no longo prazo, do que aquela empresa que te pague 15 a 20% em 5 anos e depois fique sem pagar. Então, pessoal, a consistência vale muito mais, porque é matemática, pessoal, são juros compostos. A gente pode até pegar a calculadora nisso aqui, ó. Se eu colocar, tá, um patrimônio inicial de 100 mil reais, colocar 6% ao ano, isso aqui é apenas a título de exemplo, tá? Durante 10 anos, a gente tem aqui o quê, né? Quando a gente coloca um patrimônio de 179 mil. Você teve um ganho de 179 mil, tecnicamente, né? Lá no futuro. Agora, quando a gente coloca, por exemplo, ó, 15% ao ano em meros 2 anos, 3, e você fica sem receber, tá bom, você acumula um patrimônio, mas depois isso para de acontecer, depois você fica ali sem receber nada, tá? E aí, a pessoa que sempre receber aquele 6% de forma consistente no longo prazo, ela vai acumular um patrimônio bem mais superior. Enquanto que você recebe 15% no ano, depois recebe menos, depois para de receber, a consistência, a previsibilidade vale muito mais, porque você vai viver desses rendimentos, tá? Bora lá para as ações, pessoal, sem mais enrolação. Bom, essa daqui é a lista, tá? A primeira dessa lista é a MAHLE Metal Leve. Olha a diferença, para vocês verem como o dividendo, pessoal, faz a diferença no retorno total investidor. E aqui no canal, eu sempre falo para vocês que o dividendo, ele representa de 80 a 85% do retorno total para o investidor. O exemplo é a própria carteira do canal, tá? Que no curto prazo, perceba que está sofrendo com desvalorização, menos 14% aqui de desvalorização. Porém, pessoal, perceba que no longo prazo, quando a gente pega uma lupa maior, eu estou positivo, eu estou com 96% de rentabilidade, o que dá mais de 20% ao ano. Por quê? Justamente por conta dos dividendos. Claro, o aporte do bolso que eu vou reinvestindo, mas os dividendos fez um diferencial muito grande na minha trajetória, tá? Focando em boas ações que pagam no longo prazo. Voltando aqui para a lista, perceba que a MAHLE Metal Leve teve um retorno sem dividendos, sem o reinvestimento, de 11,99%, 11,19%, tá? Agora, olha só o reinvestimento dos dividendos. Ela teve 122,77% de retorno. A gente teve uma diferença de 10 vezes, pessoal. Olha a importância. O dividendo, ele é o pedaço do lucro da empresa. Você tá pegando aquele lucro e reinvestindo no próprio negócio, tá? E essa daqui foi a estratégia majoritária do Luiz Barsi, pegar os dividendos que ele recebe e comprar mais ações da própria companhia, tá? Olha a Petrobras. Isso que a Petrobras, pessoal, é uma empresa que o mercado fala de crescimento, de que sobe na cotação, de que você tem que pegar em preços baratos, tá? Basicamente, pegar em preços baratos é verdade. Mas olha como o dividendo foi o principal fator de geração de valor. Basicamente, aqui, sem dividendos, a Petrobras entregou apenas 52%, né, de retorno, sem o reinvestimento. Agora, olha só para quem reinvestiu os dividendos. 402% de retorno total. Multiplicou o capital em 4 vezes, pessoal. Então, olha só a baita diferença que faz. CEMIG, tá? A CEMIG, a mesma coisa. Quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, as ações da CEMIG, a gente... Ó, e tem mais aqui na lista, né? Você percebe aqui, ó, que vai colocando aqui. Quando a gente pega aqui a CEMIG, ó, 251% de retorno com dividendos. Agora, sem dividendos, 131% de retorno. Olha a Unipar, 230% de retorno. Irani, 228%, sem reinvestimento, 138%, tá? Taesa, pessoal, Taesa então nem se fala, né? De fato aqui, substancial, o grande retorno da empresa foi com os dividendos, tá? E aqui você vai conseguindo ver, Engie Brasil, que foi uma ação tecnicamente mais cara, entregou 53% de retorno e sem dividendos 10%. Telefônica Brasil, ações da Vivo, 71% de retorno com dividendos. Banco do Brasil, 77% de retorno, sem dividendos apenas 11%, tá? BB Seguridade, 97% de retorno, sem dividendos 18% de retorno. Pessoal, qual que é a conclusão aqui? A conclusão é a seguinte, tá? Em todas as empresas que temos, seja de crescimento, seja empresa pequena, o dividendo é o que mais vai te gerar valor no médio a longo prazo. Pegar aquele provento e reinvestir. É aquilo ali, tá? Que você tem que focar
na sua trajetória. Esquecer a valorização. A valorização vai acontecer? Ela vai, pessoal, mas ela é secundária. O que importa é o recebimento da renda, tá? Pegando aqui, por exemplo, a Petrobras, olha o quanto ela gerou de retorno nos últimos 10 anos. 1.227%. Mas vamos ver quanto de fato que ela teve de alta na cotação, quando a gente pega aqui a cotação padrão. Olha que a cotação nem subiu tanto assim. Subiu de R$ 7,00 para a faixa dos 32. Então, somente com valorização, se eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 7, você teve uma alta de 357%. Então, o mega retorno que a Petrobras trouxe foi por conta dos proventos, dos dividendos que a empresa te pagou. Porque, ó, dentre 1.227 menos 357 de alta, o retorno com dividendos foi de 870%. Vocês, pessoal, olhem, prestem muita atenção. Vocês estão vendo a importância do dividendo? Isso que o pessoal fala o seguinte, tá? A Petrobras, Vale é cíclica, tá? O dividendo pouco interessa, pessoal. O dividendo é o fator que mais interessa aqui no Brasil. Principalmente aqui, em que o dividendo, né, o provento não sofre imposto de renda. E mesmo se sofresse, as ações brasileiras são boas pagadoras. Então você tem essa perspectiva, né, consequentemente de receber bem acima da inflação. E até fala aqui, né, que os dividendos não são almoço grátis, não, ou seja, que as empresas de capital aberto dão aos seus acionistas por terem alcançado bons resultados no trimestre. Na verdade, as remunerações representam parte da rentabilidade das companhias, tá? Pessoal, por que que você não deve ignorar? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o Banco do Brasil. Isso aqui é apenas de exemplo para vocês. Vamos utilizar um indicador chamado de Earning Yield, inverso do preço sobre lucro, tá? Se a empresa utilizasse todo o capital dela para reinvestir, você teria 18,8% ao ano. Só que aí, pessoal, entra da questão do seguinte, tá? Qual é a garantia que a empresa vai conseguir fazer um uso bom desse capital? Ou seja, você confia realmente na empresa de que ela vai pegar esse dinheiro e fazer uma boa gestão? Pessoal, é melhor que ela não distribua dividendos, porque isso acaba reduzindo o nosso risco e também aumenta esse potencial de retorno. A gente consegue, né, comprar mais ações da própria empresa. Então, eu discordo dessa ideia de que não tem que ter dividendos. Tem que ter, pessoal. Precisa ter para o acionista conseguir comprar mais ações, fluxo de caixa e futuramente, quando você estiver lá com um patrimônio milionário, você não vai viver do seu patrimônio, você não vai vender patrimônio para viver, né, de renda. Você vai utilizar os rendimentos que aquele investimento te proporciona. Engraçado que o brasileiro, ele tem esse pensamento nos imóveis. Ah, eu vou acumular 10, 15, 20 imóveis na minha vida inteira para usufruir dos aluguéis que aqueles imóveis me proporcionam. Então, esse pensamento que você tem que ter nos imóveis tem que ter nas ações. Você vai acumular as ações para a vida toda para viver dos dividendos dela. Renda fixa. A pessoa fica lá na renda fixa anos e anos aportando, investindo o seu dinheiro em poupança. Pessoal, as ações é esse mesmo pensamento. O problema do pessoal é que quer valorização. Que vou pegar ação, valorizar e vender. Não é assim que funciona. Você tem que ter um planejamento de longo prazo. Tá bom, você pode ter valorização? Pode ter, mas ela vem como um prêmio. O seu principal foco como investidor de longo prazo é conseguir bons dividendos dessas empresas, tá? E aí, se essa empresa te repassar 50%, você vai ter ali 9,4% de yield nos próximos 10 anos. Então, você já tem esse retorno composto do dividendo e o restante do crescimento que essa ação pode te proporcionar. A prova viva disso, pessoal, foi aqui na carteira do canal, onde eu consegui uma rentabilidade bem acima da média, apenas reinvestindo os dividendos e, claro, aportando do bolso, tá? Se fosse depender da valorização, estaria negativo. Olha só aqui, ó. Tô perdendo 14% em valorização. Então, estão vendo a importância? Quando você foca em valorização, você depende de momentos, depende de timing. O juro caiu, a bolsa está aquecida, aí você tem valorização. Agora, quando você tem dividendo, independente do cenário que a gente está vivendo, essas ações vão te proporcionar renda. Nem que seja pouco, nem que seja ali 5 a 6%. Mas se for 5 a 6% de forma muito consistente, pessoal, a diferença que isso faz para vocês é realmente impressionante, tá? E as três aqui da lista do Barsi que mais me chama a atenção é o Banco do Brasil, a Petrobras e a Taesa, tá? A Taesa é a mais precificada dentre essas duas. Mas eu acho que a empresa, ela gerou um bom retorno para o acionista, 414% aqui de fato, e é uma empresa, pessoal, que mesmo seja precificada, sempre distribuiu bons proventos. Então, para o acionista que busca dividendos com qualidade e tranquilidade, parece ser uma excelente opção. Petrobras me atraiu por quê? Porque está barata, abaixo do valor patrimonial, tem um potencial de valorização bastante interessante. Quando a gente joga aqui, né, o preço justo do Benjamin Graham aqui na empresa,
a gente percebe, tá, que o preço justo da Petrobras fica de R$ 79,00. Então, dividido por 30, temos esse potencial de alta de 163%. Fora os bons proventos, que podem ficar na média de 10 a 15% ao ano que você pode receber, tá? Banco do Brasil, mesmo esqueminha, tá? Se eu colocar aqui, ó, preço justo do gravo, 22,5, vezes LPA nesse ano de 3,80, mesmo com queda no lucro, e vezes VPA de 30,50, a gente tem preço justo de R$ 51,00. Dividido, né, pela cotação atual, o Banco do Brasil tem um potencial de alta de 168%, fora que o provento médio pode ficar na faixa de entre 7 a 9% ao ano de forma consistente. Então, elas me atraíram por quê? Tanto tem potencial de valorização e também, né, tem potencial de bons dividendos que essas ações podem te pagar. E quando utilizamos o PEG Ratio do Peter Lynch, tecnicamente todas estão num preço barato. Olha aqui, Banco do Brasil, cotado a 5 vezes lucro, dividido aqui por uma taxa de crescimento de 10, temos um PEG Ratio de 0,50, 50% de desconto em relação ao seu histórico. Petrobras, temos aqui um EV sobre EBITDA de 4,12 e dividindo por uma taxa de crescimento de 7%, nós temos aqui 0,58, também muito barata. Taesa, mesmo que a Taesa esteja mais precificada, considerando o PEG Ratio do Peter Lynch, a gente ainda tem aqui 0,75, supondo que a empresa cresça 8% ao ano, um crescimento bem modesto, e ela tenha um preço sobre lucro de 6 vezes. Então, você tem um PEG Ratio de 0,75, abaixo de 1, pessoal. Por isso que eu acho aqui também extremamente descontada, tá? E aí, pessoal, para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma baita oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha é show de bola. E para você investidor que está começando, principalmente, tá? Primeiro, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais descontada do que isso. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada minuto, a cada segundo, todas as atualizações dessa planilha serão feitas sem que você tenha que fazer absolutamente nada, tá? E terceiro e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde está o link para adquirir essa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também pode me seguir no Instagram e também ter outros produtos caso você se interesse e queira aí um conhecimento mais profundo. Por exemplo, meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que você vai se tornar de fato um investidor bastante independente, conseguindo rentabilidades bem acima da média. Então, pessoal, o foco aqui do canal é geração de valor total, tá? Conclusão deste vídeo. Olha, eu acho que das três aqui do Barsi, qual que eu ficaria hoje, tá? Olhando para dividendos e valorização, Banco do Brasil, dividendos e valorização, Petrobras, e apenas dividendos eu ficaria com a Taesa. Claro que eu exigiria um preço um pouquinho mais competitivo, tá? Porque eu acho que a empresa já está bem precificada, mas abaixo dos R$30 para mim já parece uma excelente opção para aumentar posição aqui na empresa, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí qual dessas ações que vocês têm na carteira de vocês e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!